para fazer uma peça. A gente tinha uma peça que o diretor Miguel, ele gostava muito, se apaixonou por esse texto, A Queda para o Alto, e juntou um grupo de jovens, entre esses jovens estava eu, para montar essa peça. Era só essa peça que a gente queria montar, nada mais. E essa peça foi ficando, ganhando corpo. Essa peça ficou 2 anos. A gente ficou 2 anos apresentando esse espetáculo. A gente rodou 7 capitais do país com esse espetáculo. A gente fez Rede Sesc, São Paulo, interior. Fizemos Casa de Cultura. Essa peça foi ficando sério, sabe? A brincadeira ficou séria. E desse espetáculo, Queda para o Alto, a gente está até hoje. Queda para o Alto, a gente conseguiu fazer durante 2 anos, assim, surgiram muitas dificuldades, porque se não éramos atores, nem eu me considero diretor, mas tinha uma verdade tão grande naquele espetáculo, as pessoas se identificavam com aquele espetáculo, porque também foi um momento que se falava da FEBEM, os anos 2000, a violência na FEBEM foi muito impactante. E a peça falava da FEBEM, da violência, então aqueles jovens que faziam essa peça tinha uma sinergia com aquele tema, e então ela tinha muita verdade. Então a gente partia da verdade e da relação com aquele tema, e era algo que a gente tenta trazer até hoje dentro das nossas peças. Tem um livro homônimo da Sandra Mara Herzer, e o Carlinhos Lira, um dramaturgo, ele fez uma adaptação desse livro. Ela caiu para baixo, né, na realidade? Sim. Ela morreu. Caiu para o chão. Ela se jogou, literalmente. Foi um suicídio. Foi um suicídio. Está no livro dela e está também na nossa peça, na adaptação da peça. Tem essa cena que ela se suicida, se joga de um viaduto. O que ela tinha de comum com vocês? Eu acho que era a questão da opressão, a questão da violência, e talvez seja essa questão que me fascinou querer montar essa peça. Tinha manchas de sangue no corredor inteiro da viela. E o que mais me impactou foi a possibilidade de eu ficar imaginando aquele corpo sendo puxado, porque eu não vi o corpo, eu só vi o rastro do sangue. E conforme o tempo foi passando, eu era jovem, de 20 e poucos anos, eu fui tendo noção do teatro que estávamos fazendo, a relação disso com as escolhas que cada vez ficavam mais claras, de como os nossos corpos, como aquilo nos afetava e como levar o teatro para o teatro, aquelas vivências. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que se gasta de tanto acostumar-se, perdendo-se de si mesma. Sempre nos nossos espetáculos tem a questão do relato, então trabalhamos com relatos dos atores, seja de vivência deles ou de observação de algumas percepção deles sobre determinados casos. Relato na peça? Na peça. Tem a questão da musicalidade, eu acho que trabalhamos com música ao vivo, geralmente são músicos convidados. Trabalhamos com uma dramaturgia que ela não é linear, então é recortada, então é uma construção, na cena que se constrói toda a dramaturgia da peça. Então são textos recortados, música, e tem uma questão que para a gente é importante, que é o corpo. Então tem a dramaturgia do corpo também. Eu gostaria que levantasse a mão alguém que já presenciou alguma cena de violência. Em Heliópolis? Em Heliópolis. A cena da política, ou seja, da vida cotidiana, ela está totalmente conectada com a cena artística. Então, a gente precisa lidar com as questões de representação, de representatividade, como é que a realidade atravessa a poética, recria, se devolve em estética, em ética e assim por diante. E no caso dos últimos processos, por exemplo, de Sutil Violento, é uma reflexão que também vai além dos estereótipos que a nossa sociedade tem em relação à violência.
Porque nós sempre pensamos, eles são de Heliópolis, então naturalmente eles vão falar de violência, porque lá é violento. Onde eu moro, a violência é sempre deles que vem até mim. E nessas nossas reflexões, nós começamos a perceber que as violências atravessam todos os cotidianos, independente de classe social, independente de gênero, mas elas são muito mais associadas e reforçadas dependendo do espaço que nós ocupamos na sociedade. Se acostumam para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que se gasta de tanto acostumar-se, perdendo-se de si mesmo. Esse processo de microviolências, eu recebo muito mais microviolências, mais violências da galera de fora, sabe? Essa coisa de estar fora e, igual o Miguel falou, receber o olhar, receber a palavra, assim. Eu acho que é isso, tipo, a galera lá de fora é muito mais violenta nesse sentido. Aquilo que já está tão comum, tão naturalizado no dia a dia das pessoas, que não é visto mais como violência, né? E dependendo de como isso acontece, o grau, isso pode ser devastador para algumas pessoas. A cena do elástico, né? Que eles... Vocês puxam a menina, que ela vai andando, vocês puxam de volta. É a dama que está sendo puxada. Isso, no Sutil Violento. E ele me contou, né, meu amigo, que nessa hora a namorada dele começou a agarrar ele assim e se contorcer e começou a chorar, assistindo a cena. É forte porque é o que eles vivem. Eu até podia reclamar com esse vizinho que roubou o meu lado do sol. Eu até podia reclamar com ele. Se não tivesse sido eu o pedreiro que construiu o tal andar de cima da casa dele. A gente tem uma peça que é o Lugar ao Sol, que é um processo a partir de 4 histórias que foram retiradas diretamente de Heliópolis através de entrevistas, observações, enfim. As vielas, as crianças de uniforme, o vá pra calçada. E a gente aborda o tema da solidão, do abandono com a Eliette, a gente trata da violência e da questão da paz dentro de Heliópolis com a mãe, que realmente foi uma história de verdade, aconteceu. O tema da solidão também e dos vícios, enfim, do amor com o personagem que eu faço, o Juvenal. O tema do estudante que está sempre buscando, sempre correndo atrás do sonho e passando por problemas, dificuldades. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar bola. Mas eu também gostava muito de ler. E não é só revista de mulher pelada, não. É livro, uns bagulho aí louco, que pode mudar nossa mente e automaticamente mudar o nosso modo de pensar. E a gente foi, certa vez, fazer uma apresentação e nós fomos questionados, mas vocês estão usando um violoncelo em cena e um piano. Ué, mas isso não pode? A gente ficou meio assim, ué, mas vocês não estão contando uma história de... Mas, ué, não tem nada... Vocês podiam ter um tambor, alguma coisa assim. Oi? Não, então são esses embates que a gente acaba enfrentando às vezes, de ter uma estética já construída a respeito do que a gente é. Guerra! Ótimo! A gente montou a peça O Dia em que Túlio Descobriu a África. A peça conta a história de um menino negro que mora na periferia de São Paulo e ele sofre uma abordagem policial extremamente violenta e a partir dessa abordagem policial ele tem um devaneio e um sonho devaneio, a gente fica na dúvida, é sonho ou é realidade? Ele vai até a África para reencontrar suas ancestralidades. Não sou marginal. Não sou marginal. A gente vai na África buscar outras referências, no Egito, para
para que o jovem brasileiro, negro, da periferia se reconheça historicamente, não só na parte ruim da África, mas também nessa África histórica de riquezas e onde nasce no berço da humanidade. Do sertão à capital, Deus me livre quanta Nordeste, Heliópolis Brasil foi uma das peças que a gente realizou graças a esse apoio que o Miguel falou da Petrobras, né? É uma das 3 peças. Veio o Túlio, o dia que o Túlio descobriu a África, depois veio o Nordeste, Heliópolis Brasil, o Lugar ao Sol seria a terceira. A gente falava muito sobre nordestino, que Heliópolis, a sua maioria é nordestinos, né? Então a nossa pesquisa era em cima disso. A gente entrevistava moradores, falava do começo de Heliópolis, como que Heliópolis surgiu, que era nos anos 70, então é parte disso. Essa peça é isso. A gente conta como Heliópolis surgiu. Essa casa pertence à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A gente mandou um projeto de ocupação da casa. Foi aprovado e a gente assinou o termo de cessão de uso. Estamos aqui por tempo indeterminado desde outubro de 2009. O bacana da peça Medo é que ela aconteceu na casa. Ela não usou este espaço, né? Ou só esse espaço. Ela, na verdade, ocupou todo o espaço da casa. Então, nós passeávamos pela casa e as cenas iam acontecendo nos distintos cômodos. E o público acompanhando. Justamente. Eu vejo bichos, insetos. A peça fala mais sobre o ataque do PCC em 2006, em São Paulo, na Paulista, e fala sobre as mães que perderam os filhos e não sabem se esses filhos vão voltar um dia. Como é que a mãe deixa passarinho voar? A trajetória de quatro pessoas em busca do conhecimento. E conhecimento no campo mais amplo do que o conhecimento acadêmico. Sua fica gelado, boca seca. O fundamental é o nosso desejo, as nossas inquietações com todas as questões humanas que possa ter em Heliópolis e que a gente possa se comunicar com o mundo, por via do teatro, que é o que nos move. A companhia porque eu acho que pela necessidade assim que a gente tinha, ele já era malabarista e eu comecei a me aventurar com palhaça, né, acróbata no começo, eu queria ser acróbata. Então a gente criou a companhia na época com o intuito de construir espetáculos, da gente conseguir circular o Brasil. A gente começou em 4, assim, porque era eu, a Fran, um amigo meu, Arroz, que é o Thiago, que ele fazia curso aqui num curso de circo comigo, e nós 3 formamos um projeto de viajar o Brasil nas cidades mais pobres, assim, segundo índice de desenvolvimento humano. E a gente ia, pegava o IDH e falava, ó, tem essa e essa cidade no caminho. E daí a gente chegava e ia procurar o dono da cidade, assim, que às vezes era ou o prefeito, ou um padre, ou um coronel, que cidade pequena do interior de DH baixo, sempre tem alguém que fala mais que os outros. E chegava e ia ver se tinha algum jeito de parceria, procurava um hotel, a gente
a gente pegou e calculou quanto a gente gastaria para fazer esse trajeto. Então, esse primeiro projeto, a gente custeou com parte do nosso bolso e fizemos brindes para vender. Camiseta do circo, que a gente fez a primeira apresentação aqui em São Bernardo desse projeto e vendemos os itens para os nossos amigos e pensando que ia vender um caminho, né? Ilusão nossa. Mas chegamos no Fórum Social Mundial e vendemos o resto das coisas e voltamos. Em 2014 a gente foi fazer a primeira vez no Rio São Francisco, né? A viagem. Com a produção já feita. Com essa produção independente e melhorada. Você já tinha expertise? A gente já tinha expertise, então a gente listou as cidades, fez um roteiro e a gente foi fazer essa... Sem dinheiro, né? Sem dinheiro assim, o que eu digo sem dinheiro do poder público. Mas a gente ficou 2 meses na estrada viajando. Toda a estrada, aí sim, todo mundo já sabia que a gente ia chegar, os dias que a gente ia estar lá, onde seria a oficina, onde seria o espetáculo. E a gente tinha um hotel lá esperando a gente pra gente ficar hospedado. E a gente tinha também os restaurantes para nossa alimentação, tudo direitinho. E o dinheiro do chapéu, que sempre no final do espetáculo a gente passa o chapéu. O dinheiro do chapéu ajudou a gente a custear o valor da gasolina. Depois que a gente volta com toda essa experiência que a gente viveu lá, as pessoas aqui em São Paulo passaram a nos respeitar bem mais, assim, encarar o nosso trabalho com muito mais seriedade. A gente era meio marginalizado por ter escolhido essa vertente do show, né? Tipo, espetáculo de rua. A gente é uma companhia de circo de rua. E todo mundo almejava os teatros, as grandes casas de show. Quando a gente estava na metade da viagem do São Francisco, a gente já tinha tantas histórias e tantas lendas que a gente tinha aprendido vivência, né? Lá naquela região, que a gente tomou a decisão que a gente faria um espetáculo com as lendas e as histórias que a gente tinha ouvido lá no São Francisco. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem esse sonho muito forte e uma instituição convida a gente para fazer a estreia desse espetáculo e uma mostra de repertório dos outros espetáculos de tudo que a gente fazia, né? Isso foi maravilhoso porque fez com que a gente pudesse trazer um dramaturgo lá do Rio São Francisco para trabalhar com a gente, fez com que a gente pudesse chamar uma pessoa também para fazer a direção de espetáculo, a direção musical. E aí a gente fez um espetáculo falando sobre as histórias, algumas, porque são muitas, algumas histórias e algumas lendas que a gente viveu e que a gente ouviu lá no Rio São Francisco. Então a gente tem esse espetáculo que chama Gran Circo Opará e a gente já circulou com ele muito aqui em São Paulo. Opará porque antes dos portugueses, né, das pessoas brancas chegarem na região do Rio, o rio era chamado assim, pelos indígenas, Opará, que significa rio-mar. Com o circo eu consegui comprar uma câmera, comecei a estudar lendo, né, porque também não tinha condição de pagar curso. E aí sou autodidata na fotografia e comecei a acompanhar eles porque todo mundo precisa, né, de material de fotográfico e de vídeo. O circo, quando chega lá, mexe muito com essas pessoas, né? Elas abrem as portas das casas delas, elas se entregam demais a gente, assim, né? E nós tentamos fazer a mesma coisa, nos entregar o máximo possível a elas, assim. E a gente sabe que o que a gente faz lá é muito pequeno, né? Se for pensar na questão de troca, né? Porque elas contam das suas vidas, contam das suas dificuldades, das suas alegrias. E todas essas vivências que elas têm, que elas nos passam, nos engrandecem também como pessoa e como artista, né? Esses dois aqui são o Douglas e a Fran? São o Douglas e a Fran. Esse aqui é na Foz do Rio São Francisco, que acho pra gente é uma foto muito marcante, assim. Que a gente ficou 2 meses viajando. Eles estão com figurino, né? Estão com figurino. A gente foi pra Foz e fez um ensaio fotográfico lá para poder tentar representar um pouco do que a gente viveu. Isso
em Carinhanha, no sul da Bahia. E as pessoas daqui do Sudeste, elas acham muito que não tem público, né? Nossa! E isso aqui é uma demonstração clara de que no Nordeste não falta público, né? Ali atrás é o rio, né? Aquela parte preta não dá pra ver, mas é o rio. A gente fez na beira do rio esse espetáculo. E a gente não imaginou, nem nós mesmos imaginamos que se fosse encher tanto assim, né? Eu vou dizer pra senhora que na minha escola, a escola das boas esposas, a senhora vai ter que fazer um estágio de 2 semanas, assim, com suor na cara, com esforço. Eu e uma amiga, quando a gente estava em 2015 numa escola de palhaçaria, a gente estava terminando a formação e a gente tinha muito anseio em criar um cabaré onde a gente pudesse movimentar a comicidade feminina de novas palhaças, né? Incluindo nós dentro desse repertório, né? E a gente logo em seguida abriu esse espaço e aí eu convidei algumas amigas para fazerem esse espetáculo, sempre em busca de uma dramaturgia da palhaçaria e comicidade feminina, né? Esse já é o 3º ano da Caixa de Pandora. É um espetáculo que já participou muitas mulheres, homens também, porque homens também têm seu lado feminino e a gente busca isso. E de lá para cá a gente fez 19 espetáculos da Caixa de Pandora, sempre são inéditos, né? O que você assiste aqui, você não vai assistir de novo, porque é uma pesquisa mesmo sobre essa dramaturgia da palhaçaria feminina. São mulheres que fazem e elas trazem a sua história e aí cada uma tem a sua forma e a sua linguagem de traduzir dentro do circo o seu fazer. Eu acho que faz parte de todo o ciclo de evolução e do lugar que a mulher chegou, porque eu acho que cabe muito também nesse lugar da igualdade, já que isso foi lutado em tantos outros espaços, que seja uma luta também dentro do nosso espaço do circo. O retorno mais imediato é o afeto. Antes do aplauso, antes do riso, é a primeira coisa que a gente tem assim de retorno, é o olhar, é o afeto. Fui estudando, estando, vivendo, convivendo, aprendendo com mulheres incríveis, histórias incríveis e vendo também a dificuldade que a mulher sempre teve de estar dentro desse universo do circo e mais ainda dentro desse universo da palhaçaria, do picadeiro. É bem pouco mesmo, a gente conhece de contar nos dedos, assim. Então é um trabalho de militância, de existência também. Eu estou fazendo uma residência artística aqui com eles, vivenciando o dia a dia, as oficinas, a rotina também, observando muito como é que eles produzem, como é que eles se movimentam, para aprender também, né? Eu moro aqui, né? E desde o início, assim, quando eu ficava preocupada sobre a gente viver na periferia e eu ter um filho e esse filho ter amigos, que são meus vizinhos, minhas vizinhas, e essas crianças, daqui a pouco, mais tarde, na juventude, começassem a se envolver com tráfico e se perdessem. E meu filho também está dentro dessa estatística, né? Estaria. Então eu comecei a refletir sobre o que a gente poderia fazer para mudar essa realidade dessas crianças aqui, dessa região, né? Então a oficina eu acho que é o ponto de partida, assim, né? A gente tem os espetáculos aqui dentro do espaço, mas a oficina vai além, né? Porque o espetáculo provoca e a oficina ensina e ao mesmo tempo tira da rua, né? Antes eu não tinha nem graça, porque não tinha nada pra fazer. Agora que teve o circo, agora eu tenho coisa pra fazer. O favorito foi no Malabares. Malabares? Vocês todos estão no colégio? Sim. Todo mundo é bom aluno? Sim. E tudo da mesma escola. Ah, é? Aqui perto a escola? Sim.
Vocês pretendem ser profissionais do circo ou isso é só uma diversão para vocês? Sim. Eu quero ser uma profissional. É mesmo? Sim. Eu quero ser professor de circo. É isso que eu vejo como criar uma sociedade melhor, assim, né? Então a gente tem que começar da base, né, das crianças. Aprender a respeitar as pessoas, né? A respeitar o próximo e a si mesmo, né? Então, e dar uma perspectiva também, né? Enquanto eles estiverem aqui, eles não estão na rua, né? Aprendendo nada, brigando. E também eles gostam, né? E eu também gosto. Às vezes está com problema a gente, né? Em casa, com trabalho. E vim para cá para dar risada. Às vezes até esquece os problemas de casa, viu? De família, do trabalho, né? E eu gosto de dar risada. Esse ano acho que são três quartas-feiras no mês, os espetáculos. Aí, paralelo a isso, tem as oficinas continuadas de formação, que são com as pessoas da comunidade, tanto para criança quanto para adulto. Aí tem as oficinas mais específicas que a gente traz, de palhaçaria, de produção. A gente construiu também, junto com a equipe, a Luciana e todo mundo, Paloma, um jornal da comunidade, né? Que esse jornal sai a programação, sai as coisas que já aconteceram, sai coisas que vai acontecer, e esse jornal é distribuído aqui dentro da comunidade, e a comunidade acaba se reconhecendo também, né? Dentro desse lugar, assim, tem sido maravilhoso. Esse ano o espaço conta com o apoio do governo do estado de São Paulo, um prêmio chamado PROAC. E aí a gente conseguiu fazer uma programação gigantesca com uma equipe muito maravilhosa que trabalha dentro do espaço para que tudo possa acontecer, todo mundo remunerado. E devagarinho, junto com a comunidade, a gente vai constituindo esse espaço.